casa. Shabbat Shalom. Hag Sameach. Hag Sameach. Ou Hag Shavuot, Sameach. Feliz festa de Shavuot e a festa de Shabbat, né? Hoje estamos comemorando uma festa publicamente, né? Que é Shabbat, que é a festa semanal, e a festa de Shavuot, após a contagem do Ômega, né? Após a festa de Pêssar, contamos 49 mais 50 dias, 7 semanas. E hoje estamos aqui para engrandecermos o nome do Eterno por causa do Shabbat, o dia de descanso, que é dele, e que ele mandou que nós guardássemos o dia dele, que é o 7º dia, e o dia da festa de Pêssar. Fiquemos em pé. Quero chamar a irmã Camila Baladão Visconti, que estará com a responsabilidade da Drachá nesta noite. Oremos. Eterno Elohim, te louvamos e bendizemos mais uma vez nesta noite de Shabbat. Eterno, um Shabbat duplo, um Shabbat diferenciado. A tua palavra se faz presente sempre nesta casa, pois nesta casa nós só pregamos a tua palavra. Nesta casa, Hashem, nós honramos a tua palavra. Eterno, que tu possas agora usar a tua serva para trazer à baila o propósito nesta noite, através da tua palavra, da tua divar, para cada um de nós que aqui estamos e para aqueles que talvez estejam nos assistindo agora e posteriormente. Que possa ser brachá para todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom, irmãos. Não vou demorar. Irmãos, hoje a mensagem que Hashem me deu, é engraçado que a gente estava em oração na quarta-feira e Deus deu um sonho para minha tia com inspiração para minha tia. Porque o Senhor começou a falar comigo na palavra. Meu pai nem tinha comentado de eu trazer a mensagem hoje para Shavuot e eu vi que tinha tudo a ver, né? E Deus estava falando comigo a respeito do corpo, né? Do corpo do Messias e dos dons também. E a mensagem que Deus nos deu nessa noite é que o Espírito Santo vai nos capacitar. E é necessário. Por que a gente fala do Espírito Santo nessa festa? Lembrando que das 3 festas mais importantes que você precisa guardar na sua agenda, na sua agenda pessoal, assim, essa aqui eu não posso faltar. É a festa de Pêssar, é a festa de Páscoa. É essa festa de Shavuot, também conhecida como Pentecostes. E a festa de Sukkot, que é conhecida como festa de Tabernáculo. Essa daí você tem que orar, jejuar, porque são grandes festas que Deus estabeleceu para nós, o povo de Deus. Essa palavra Shavuot significa semanas, que nós contamos 7 semanas, né? É uma época de peregrinação para o templo, tempo de trazer primícia e também tem outros nomes, só a nível de conhecimento, pode passar. Tem muitos nomes, irmãos. Para dizer para vocês que é a festa da colheita, é a festa de estar reunido. Isso que a gente está fazendo aqui é bíblico, tá? Porque é uma festa que a gente precisa se reunir no lugar que o Senhor estabeleceu, que é Yom HaKatal, a entrega da Torá, por isso que ele está aqui a Torá toda, dia do ajuntamento e a festa do 50º. Pode passar. Aqui está a passagem que fala sobre essa festa, que está em Deuteronômio. Abre a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 19, está lá em Levítico 23 também. 16, Deuteronômio 16. Tem em Levítico 23 também, mas hoje a gente vai ler em Deuteronômio 16.
para a gente ver, aqui também fala das outras festas do Senhor. Mas hoje a gente vai ler só essa porção. Do versículo 9 até o 12. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, você, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o estrangeiro, o órfão, viúva no meio de ti, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esse estatuto e o farás. Primeira coisa que a gente vê aqui, que é uma festa, que quando chega essa época, nós agradecemos a Deus por todo o período que a gente passou antes de chegar a ela. De Shavuot do ano passado até esse ano, o que aconteceu na sua vida? Ah, Camila, só coisa ruim. Agradeça também. Sabe por quê? Porque a gente precisa, às vezes, passar um tempo ruim na nossa vida, sabia? Às vezes a gente precisa passar um tempo de tristeza para fazer melhor nosso coraçãozinho, que às vezes é duro, né? Não gosta de ouvir. E aí vem o Senhor e coloca logo uma situação para a gente passar, para a gente aprender a ser grato, para a gente parar um pouquinho para refletir, né? Puxa vida, podia ter feito melhor, podia ter esperado um pouco mais. Agradeça, né? Agradeça ao Senhor pelo dia bom, agradeça ao Senhor pelo dia mau. Não estou falando para os irmãos que é fácil, porque eu também passo dia mal também, tá, meus irmãos? Todos nós passamos. E tudo é um aprendizado. E é um momento de você se alegrar que você está aqui. Porque Deus te trouxe para você se sentar à mesa dele. E olha, aqui fala para a gente lembrar que a gente foi servo no Egito. Antes da gente conhecer o Senhor, como era a nossa vida? Era bom, irmãos? Andar em trevas é bom, né? Sem saber para onde vai, sem ouvir a voz de Deus. Você não sabe, o mundo é tão iludido. Porque as pessoas fazem planos, se programam, fazem tantas coisas e não sabem o que vai acontecer. E o nosso Deus não é assim conosco. Nós fazemos planos, mas a gente sabe que a palavra final é dele. Se ele quiser, faremos. Se ele quiser, iremos. O mundo não, eu vou fazer. Com certeza, ano que vem eu vou casar, né, Rafael? Com certeza. Se Deus quiser, assim será. Então a gente tem que lembrar que lá no Egito a gente não tinha direção, gente. Os deuses desse mundo, os deuses pagãos desse mundo, que todos serão destruídos, todos serão derrotados quando o Mashiach retornar, e estão à função do Eterno também, eles cairão. E a gente tem que lembrar que a gente era escravo e que é um estatuto do Senhor. Pode passar. Agora, o nosso mestre, Yeshua, Jesus comemorou essa festa, sim ou não? Sim. Sim. Barulho, achei claro que o nosso mestre comemorou a festa de Shavuot. Eu passei rápido, mas a festa de Shavuot é a festa de Pentecostes, né? Eu tenho o pessoal que fala, eu sou pentecostal, eu sou do reteté, eu sou disso, eu sou aquilo. Essa pessoa está falando que ela vem dessa festa. Às vezes ela nem sabe, né? Mas ela vem disso, ela vem desse derramar. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 1, que a gente vai falar do momento que o Messias estava ressuscitando, né? E ele deixou algumas recomendações para os discípulos. Atos 1, aqui do versículo do 4 a 5, vai falar o seguinte: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Aí é outro assunto. Mas ele deu uma ordem: vocês vão ficar aqui em Jerusalém, vocês vão esperar a promessa. Essa festa tem 7 semanas. Sabe o que a gente faz durante essas 7 semanas? Mas nós oramos. Nós buscamos o Senhor, é a vontade do homem, nós oramos. O que você vai pedir nessa festa? Né? A gente podia ter falado até no início. Você vai pedir para o Senhor um coração quebrantado. Você vai pedir para o Senhor a inteligência espiritual. A gente precisa ter. A gente é a cabeça dura. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de amor pelo Senhor, pela obra do Senhor, pelas pessoas. Todas, sem exceção. Umas são mais amáveis do que outras, não é verdade? Mas todas devem ser amáveis. E aí? Não tem que orar? Não tem que ficar ali aos pés do Senhor? Senhor, abençoe aquela minha vizinha, que, nossa, me incomoda por demais. Aquele colega de trabalho, aquele familiar que me incomoda. Temos que orar por eles também. E lá no capítulo, versículo 8 desse mesmo capítulo, fala assim: mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, ama o próximo. Ama. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, perdoa. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, cuida. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ajuda, desprende, caminha junto, não abandona. Mas para estar cheio do Espírito Santo de Deus, tem que buscar. Para estar cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa estar reunido com o povo do Senhor. Ah, mas eu busco aqui. Irmão, busca aí, mas busca com o povo de Deus. Esteja reunido, Yom HaKagal, esteja em reunião. Clamando ao El Shaddai para derramar o Ruach que você e eu precisamos para fazer a vontade do Pai. Irmãos, olhem para mim. Vocês acham que Yeshua não quer largar tudo? Sim ou não? Yeshua quis largar tudo. Quantas vezes você leu a palavra de Yeshua lá no monte clamando ao Pai? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes Yeshua não queria atender o povo, mas ele se movia de compaixão e ia lá. Às vezes ele está cansado. Não deixe seu cansaço deixar de fazer a vontade de Deus, não, irmão. Tenha compaixão. Tenha amor. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está triste. Eu não esqueço a passagem que fala que quando João Batista ele foi decapitado, irmãos, um servo de Deus, e Yeshua queria viver aquele luto ali, a multidão apertando ele. A palavra fala que ele chorou, mas se moveu de compaixão e foi lá atender o povo. Você é assim? Eu sou assim? No momento da minha dor, eu lembro lá de atender o meu irmão. No momento da minha dor, quando a gente está com dor, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer atender ninguém, a gente trata mal muitas das vezes porque a gente está sentindo dor. E aí, variáveis dores, né? Físicas, emocionais, a gente não está afim de olhar para a cara de ninguém. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então você peça isso nessa noite, porque eu preciso do Espírito Santo de Deus para servir ao Senhor. Não é servir ao Senhor no dia bom, não. É servir ao Senhor em todo tempo, em todo lugar. Nós não somos robôs, não. Nós temos um coração fraquinho, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus para nos capacitar. É Ele que nos levanta. Quantas vezes... Quem lembra do profeta Elias? Quem lembra? Gente, cadê a mão de vocês no meio? Eu tenho que saber quem sabe. O profeta Elias era
vocês era profeta ou profetinho? O que vocês acham? Profetão, né? Gente, ele orava, caía fogo do céu. Pouco? Acho que é muito, né? Você ora, cai fogo do céu? Ele orava, caía fogo do céu. E ele sentia fraqueza? Ele quis desistir da obra do Senhor? Ele quis? Ele quis. Quem falou assim nele? Ele quis, a minha tia. Ele quis, irmãos, ele quis. Jezabel estava perseguindo todo mundo. Quantos aqui estão querendo parar a obra do Senhor porque tem a Jezabel lá? Que fica te afligindo. Qual foi a resposta do Senhor para esse profeta, irmãos? Come e anda. Irmãos, hoje é dia de você ser renovado pelo Ruach HaKodesh. Eu e você ser renovado pelo Ruach HaKodesh. Porque a gente precisa comer essa palavra e caminhar. A palavra diz: os que esperam do Senhor correrão e não se cansarão. A gente corre atrás de dinheiro, a gente corre atrás das coisas dessa terra e a gente para a obra de Deus? Ué? O principal a gente deixou para trás? Não podemos, irmãos. Eles esperaram o cumprimento do dia de Shavuot. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia de cumprimento. Eles estavam concordemente no mesmo lugar. Gente, eles estavam no mesmo pensamento. Eles não estavam lá em Jerusalém pensando em nada. Eles estavam pensando que eles precisavam ser capacitados pelo Espírito de Deus para continuar a jornada. Porque eles não estavam mais ali. Irmãos, é você e eu que estamos aqui. Não são mais os apóstolos, eles já estão dormindo. Agora é eu e você. Agora é eu e você. Você precisa estar aqui, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, sim. Capacitado por Elohim para fazer a vontade do Pai. Sim ou não? Sim. A glória do Senhor. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente. Engraçado, guarda essa palavra, vento. Um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Você quer ser cheio desse vento? Do vento do Senhor? Então clama. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Eles estavam reunidos lá no propósito de serem capacitados por Deus. Você está aqui com qual propósito? Se você está com o propósito aqui de ser capacitado por Deus, você será capacitado por Deus para fazer a vontade de Deus. Depende do propósito do seu coração. Eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Aqui eu botei na Nova Aliança, como está escrito, fala Shivat, Shavuot. Esse vento ele é chamado de Ruach HaKodesh. Esse vento que veio e entrou neles, até aquela palavra lá de Elias, que fala que veio um fogo, mas depois veio uma brisa. É o Espírito de Deus enchendo a vida desses profetas, enchendo a vida desses homens, e é esse mesmo Espírito que vai encher você, se você quiser. Irmão, se você quiser, você será capacitado hoje pelo Espírito Santo de Deus. Eles foram cheios, eles foram preenchidos do Espírito, começaram a falar ensinando e repetindo conforme o Espírito lhes falava. A gente começa a profetizar e a falar idiomas e a ter sonhos, porque é necessário que o Espírito esteja movendo. Quantos livramentos Deus deu para você? Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falou, não vai. E você não foi. Ou o Espírito Santo falou, vai. E você foi. Quantos livramentos em Shavuot os discípulos de Yeshua foram e são capacitados para a realização de diversas tarefas. Poxa, adoraria pregar a palavra de Deus. Peça ao Senhor capacitação. Poxa, queria aprender a falar o hebraico, queria aprender a falar aquela palavra, queria entender um pouco mais. Peça ao Espírito Santo de Deus que Ele vai te dar a capacitação para
tarefas que exigem poder de Deus para a sua realização. Irmãos, para a gente fazer a obra de Deus, a gente precisa de capacitação. E para você se capacitar, você precisa clamar, você precisa se preparar. Não é assim. Hoje eu vou fazer isso aqui. Não, você precisa se preparar. Quando os sacerdotes foram consagrados, irmãos, foram dias se lavando, trocando aquela roupa, colocando a roupa sacerdotal. É assim que Deus trabalha conosco. Para você ser capacitado, você precisa passar por um processo de meditação, de mergulho na palavra. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 14. E essa palavra, irmãos, é porque Hashem quer nos capacitar. Ele está nos chamando para essa obra. Ele está nos chamando para fazer a vontade dele. Lá em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 1, fala: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Irmãos, o que é buscar uma coisa com zelo? Né? Fala uma coisa que você procura com zelo na tua vida. Quantos aqui procuram com zelo um estudo, um ofício, né? Uma capacitação, aquele PhD, aquela coisa lá para você mostrar para os outros que você é capaz. Como se diploma mostrasse alguma capacitação, né? Mas, e os dons espirituais você está buscando? Está buscando? Eu já falei línguas, às vezes eu sonho. Tá, irmão, mas o seu chamado. Procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Senhor, a gente fala em mistério, a gente fala em mistério. É bom, é gostoso, glória a Deus, que é bom, edificação. Mas e a capacidade de você chegar com amor, irmãos, e você tirar uma ovelha do caminho lá perdido, lá e você trazer de volta. Você lá olhar um desviado, olhar uma pessoa que está transgredindo a Torá, com amor, e você chamar ela para perto do Senhor. Com amor. Porque a gente estava lá na lama também, peraí. Por que agora a gente se acha melhor? Não, a gente não é melhor não. A gente pode cair também. Os mesmos erros. Quando a gente fala, a pessoa está endividada porque a pessoa não sabe andar direito, não faz as coisas. Com amor, fala com ela. Com amor, ore por ela. Tem umas situações, às vezes, que meu marido compartilha comigo, familiares, né, que ele trabalha na Uber, então, às vezes a pessoa cisma de falar da vida dela para o motorista, né? Aí ele acaba contando para mim. E teve uma situação que ele falou para mim que era um casal, a esposa dava todo o dinheiro para a igreja. Todo o dinheiro dela, ela dava para tudo que ela tinha, ela dava para a igreja, e o marido estava aflito, ele não era da igreja. E eu falei, às vezes ela falta de sabedoria do líder, às vezes eu não sei como é que é essa casa. Qual é a instrução que você deu para esse marido? Porque, irmãos, a palavra de sabedoria está na boca do sacerdote. E nós somos o que, irmãos? É só o pastor que é sacerdote? Obrigada. Você é sacerdote do Senhor. Quando você está lá na fila do banco e alguém começa a reclamar, porque o presidente, e aí você, uma palavra de mansidão, mas, poxa, a gente escolheu ele, né? Fala com amor. A gente está muito bravo, a gente está se irritando com tudo. Irmãos, é assim que a gente vai ser conhecido como discípulo de Yeshua. Porque a gente não tem que esperar amor de quem está em trevas. Quem está na luz é que tem que expressar o amor de Deus. Irmãos, a palavra fala uma coisa que eu peço muito ao Senhor para a minha vida. A palavra fala que Deus é um Deus tardio em se irar. É tardo. Irmãos, e quantas coisas nós e o mundo faz para irritar o Senhor?
E Deus não pega e destrói, sabe? Ele tem paciência. E a gente está sem paciência com as pessoas, a gente não quer tolerar mais nada. Porque já conhece a palavra. Tu já sabe. Tem que orar. Tem que orar pelo teu amado, pela tua amada, pelo teu filho. Já conhece a palavra. Tem que orar. Tem que jejuar. Ah, mas já conhece, irmão, jejum e ora. Às vezes está numa cegueira espiritual que precisa de jejum e oração. Entra no propósito com o Senhor. Às vezes a gente entra num grito assim que esquisito. Jejum e ora para o Senhor quebrar essas cadeias. Irmãos, nós estamos num mundo onde as pessoas são possuídas por demônios. A gente está num mundo onde as pessoas estão possessas. Com ódio. Ódio é possessão demoníaca. Vocês sabiam disso? Porque quem odeia é capaz de matar. Não está nem aí, mata. A palavra diz que é como ponta de faca afiada. Quem está livre disso? Então a gente tem que jejuar e orar, pedir para o Senhor lavar o nosso coração desses sentimentos. Irmãos, procure o dom espiritual, sabe? Mais do que tudo que você possa hoje estar precisando. Deus sabe o que você precisa hoje. Ah, eu preciso de saúde, eu preciso de carreira, eu preciso, não sei o que você precisa hoje. Mas busque essas coisas que são uma capacitação de Deus para você fazer a vontade do Pai. Busque isso. E Ele te chama aqui a atenção, que é para versículo 4, se você olhar na sua Bíblia, lá no final, está dizendo assim, que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Deus está preocupado em você e eu edificarmos uns aos outros. Porque a gente não é igual. A gente não é igual e nunca seremos iguais. Mas Deus vai usar a minha vida para te edificar e Deus vai usar a tua vida para me edificar. Nos diversos talentos que Ele nos dá. Das diversas funções que Ele nos dá. E o versículo 5 também fala, a não ser também que interprete para que a igreja receba edificação. Passa. Ah não, volta. Tem uma palavra, irmãos, eu não vou pedir para vocês abrirem, para a gente não demorar, mas ela é muito importante, que fala que quem conhece aqui a Torá vai lembrar dessa palavra, quem não conhece eu vou explicar rápido. Moisés era um homem igual a gente, né? Mas ele foi muito capacitado por Deus. Irmãos, quantos dias ele ficou lá no monte para receber a capacitação? Quem lembra? 40 dias e 40 noites. Irmãos, para você ser capacitado por Deus, você precisa entrar no propósito. Ai, Senhor. Moisés falou, ai, eu não sei falar. Quantos aqui estão falando assim? Ai, Senhor, eu não sei falar não. Não é para mim isso aqui não. Entre em propósito com o Senhor. Fica lá no monte. Busca o Senhor quietinho, porque Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. E ele recebeu essa capacitação para fazer a obra. Era muita gente. E aí, como é que ele atendia todo mundo? Não dava conta. Irmãos, a gente não dá conta. Vocês estão vendo aqui a dobradinha que a gente faz aqui? É a dobradinha, porque a gente não dá conta. E aí o Senhor fez o que através do sogro dele? Olha, escolhe pessoas capacitadas para te ajudar. Senão você não vai viver, você não vai suportar. E ele escolheu 70 anciões, irmãos, a palavra é clara. O espírito que estava em Moisés foi distribuído por cada um daqueles homens, para que eles carregassem aquela, não falo, né? Mas aquela obra de tirar o povo do Egito, andar no deserto e chegar na terra de Canaã. Você quer ser capacitado por Deus para fazer a obra de Deus? Você quer colocar a mão no arado e trabalhar para o Senhor? Porque Ele está chamando você. Quando Ele olhou para os discípulos, Ele falou: você quer me seguir? Vem. Vem. Deixa as outras coisas, irmãos, e me segue. E eles foram, eram 12, depois
Paulo levantou os irmãos, havia uma imposição de mãos. Quando alguém impor a mão na tua cabeça, ou se você já recebeu uma imposição de mãos, pensa bem no que você está fazendo. Porque você recebeu a sanção para trabalhar e para servir ao Senhor. Essa capacitação que vem de Deus não é de ninguém não. Para você servir ao Senhor. E você recebe dom, e você recebe talento. Tem uma palavra na Torá. Irmãos, até para costurar a gente recebe Espírito de Deus, tá? Até para você fazer uma ornamentação, você recebe Espírito de Deus. Para você falar, você recebe o Espírito de Deus. Tudo a gente precisa do Senhor através para a edificação da igreja. Então, irmãos, nós precisamos sobejar. O que é sobejar, irmãos? É muito, é muito. Irmão, você só vai ter muito se você levar os vasos para o Senhor. E, Senhor, está aqui minhas mãos, está aqui meu coração, está aqui a minha casa, está aqui a minha família. O que o Senhor quer? Aí Deus vai te encher. Mas se você não se apresenta para o Senhor, tu vai se encher de quê? Do que você vai se encher? Ele quer que nós façamos tudo para edificação, com decência e com ordem, como está escrito nessa palavra de 1 Coríntios 14. Pode passar. Irmãos, essa festa, ela revela ser um momento de colheita. É o momento que você se prepara de um ano ao outro. No próximo ano, se Deus permitir, que você traga muitos frutos ao Senhor. E esses frutos podem ser trabalho, pode ser ministério e pode ser crescimento espiritual. Guarda no seu coração. Esse tempo determinado é um tempo de colheita. É o momento de você dar a Deus o que Ele tem investido em você. O que Deus tem te dado? Deus tem te dado trabalho, capacitação, inteligência, talento. Quem aqui está com talento enterrado? Poxa, sabe falar, sabe cantar, sabe escrever, sabe tocar, mas tá, foi. Ué, cadê o teu talento? Está escondendo, irmão? É um tempo de alegria, tempo de lembrar do nosso passado, como era ruim, tempo de glorificar a Deus pelo presente que Ele nos deu e o seu Espírito, a fim de nos capacitar por isso. Por isso, irmãos, a palavra dessa noite. Busque com zelo os dons e as habilidades espirituais. Lembrando que o objetivo de tudo isso é a edificação do corpo de Yeshua. Feliz festa das semanas para os irmãos, amém? Toda a Yivarech Adonai, Ismerecha, Leonai Alecha, Yivonecha, Isadonai Palabelecha, Via Senhora. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonenu, Moshienu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E Hag Sameach. Shalom.